Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Estamos dando sequência ao estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Estamos no capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, parte 7. Então vamos lá. A propagação das doutrinas materialistas é, pois, o veneno que inocula a ideia do suicídio na maioria dos que se suicidam. E os que se constituem apóstolos de semelhantes doutrinas assumem tremenda responsabilidade. Com o Espiritismo, tornada impossível a dúvida, muda o aspecto da vida. O crente sabe que a existência se prolonga indefinidamente para além do túmulo, mas em condições muito diversas, donde a paciência e a resignação que o afastam muito naturalmente de pensar no suicídio, donde suma a coragem moral. Item 17. O Espiritismo ainda produz, sob esse aspecto, outro resultado igualmente positivo e talvez mais decisivo. Apresenta-nos os próprios suicidas a informar-nos da situação desgraçada em que se encontram e a provar que ninguém viola impunemente a lei de Deus, que proíbe ao homem encurtar a sua vida. Então vamos lá, vamos iniciar então pelo primeiro parágrafo. A propagação das doutrinas materialistas é, pois, o veneno que inocula a ideia do suicídio na maioria dos que se suicidam. E os que se constituem apóstolos de semelhantes doutrinas assumem tremenda responsabilidade. Então aqui ele fala desses profetas que há por aí, né? Que acabam sendo responsáveis por pessoas que se matam, né, em razão daquilo que ouvem. Seja por um livro que leu, seja por uma palestra que assistiu, por uma situação que interpretou, né? É claro que a responsabilidade maior é daquele que pratica o ato do suicídio, mas não podemos tirar a responsabilidade daquele intermediador do ato, né? No segundo parágrafo fala: com o espiritismo tornado impossível a dúvida, muda o aspecto da vida. O crente sabe que a existência se prolonga indefinidamente para além do túmulo, mas em condições muito diversas, donde a paciência e a resignação que o afastam muito naturalmente de pensar no suicídio, donde, em suma, a coragem moral. Coragem moral, resignação, paciência, né? Tudo isso é remédio contra suicídio, certo? E podem sim ser, são conceitos que a gente adquire por essa concepção reencarnacionista que a gente possui. O que é essa concepção? É a concepção que a vida está além do túmulo. Item 17. O Espiritismo ainda produz, sob esse aspecto, outro resultado igualmente positivo e talvez mais decisivo. Apresenta-nos os próprios suicidas a informar-nos da situação desgraçada em que se encontram e a provar que ninguém viola impunemente a lei de Deus, que proíbe ao homem encurtar a sua própria vida. Veja aqui, apresenta-nos os próprios suicidas a informar-nos da situação desgraçada em que se encontram. Em uma das últimas aulas, a gente conversou sobre essa questão desse termo desgraçado. Mais uma vez é citado. A palavra desgraçada aqui significa ausência da graça. É uma situação onde ele não consegue enxergar a graça de Deus. Ou seja, ele está na ausência completa
da gratidão. Mas aí você me pergunta, por que que isso acontece? Porque o suicídio, meu amigo, é o limite que você pode chegar na ingratidão. Não tem como ser mais ingrato do que ser suicida. É como se eu dissesse, tudo que me foi dado não tem valor algum para mim. E eu rejeito integralmente a vida que me foi dada. E eu me mato. É ingratidão no seu maior grau. Se eu cometo um ato de completa ingratidão, conclui-se que eu estou no oposto da graça que me foi dada. Então, se eu estou no oposto da graça que me foi dada, eu sou um desgraçado. Entendeu? Quando eu estou grato, por exemplo, se eu estou com uma doença paralisante, não posso me mexer, eu consigo mexer só aqui um dedinho da mão direita, e eu uso aquele dedinho para passar suavemente no braço do meu filho, ou para alisar a cabecinha do meu cachorro, desejando aqui internamente que ele seja feliz. Aí eu estou sendo totalmente grato. Continuando. Entre os suicidas, há alguns cujos sofrimentos, nem por serem temporários e não eternos, não são menos terríveis e de natureza a fazer refletir os que porventura pensam em daqui sair antes que Deus o haja ordenado. O espírita tem, assim, vários motivos a contrapor a ideia do suicídio. Primeiro item, a certeza de uma vida futura em que, sábio ele, será tanto mais ditoso quanto mais inditoso e resignado haja sido na terra. A certeza de que, abreviando seus dias, chega precisamente a resultado oposto ao que esperava. Que se liberta de um mal para incorrer no mal pior, mais longo e mais terrível. Que se engana, imaginando que com o matar-se vai mais depressa para o céu. Que o suicídio é um obstáculo a que no outro mundo ele se reúna aos que foram objeto de suas afeições e aos quais esperava encontrar. Donde a consequência de que o suicídio, só lhe trazendo decepções, é contrário aos seus próprios interesses. Então tá, esses itens aqui, que estão separados, no Evangelho estão juntos, como se fosse um texto, um próximo ao outro. Eu separei para ficar mais fácil para a gente conversar a respeito. Vamos lá, no primeiro parágrafo. Entre os suicidas, há alguns cujos sofrimentos, nem por serem temporários e não eternos, não são menos terríveis e de natureza a fazer refletir os que porventura pensam em daqui sair antes que Deus o haja ordenado. Então, o que diz aqui nesse primeiro parágrafo? O indivíduo, ele está pensando em se matar. Não é porque o sofrimento seja temporário e não é eterno. Porque, trocando um pouco em miúdos, a pessoa tem um conhecimento um pouco mais profunda sobre essa questão das consequências do suicídio. Aí ele pensa assim, bom, eu sei que o sofrimento depois da morte não será eterno, né? Então, eu vou sofrer
Mas isso, uma hora vai passar. O que o texto diz aqui, o que essa página, esse slide está dizendo, é que mesmo que o sofrimento seja temporário e que não vá durar para sempre, é importante levar em conta alguns pontos. E aí ele lista esses pontos. Primeiro ponto, a certeza de uma vida futura em que, sábio ele, será tanto mais ditoso quanto mais inditoso e resignado haja sido na terra. Então, quanto maior é a dificuldade a qual você está passando, maior será o mérito alcançado, ok? Você vai chegar lá. Pode ser agora, como pode ser daqui 30, 50, 80 anos. Mas se você se anular, se você fugir diante de uma dificuldade, porque o suicídio basicamente é isso, né? Você estará jogando fora todo o mérito que viria com isso. E você vai ficar com todo o demérito que vem com essa decisão. No segundo ponto, a certeza de que, abreviando seus dias, chega precisamente a resultado oposto ao que esperava. Então, eu vou me matar porque eu não quero viver mais. Aí que você vai viver mais na Terra. Quanto menos você incorrer às ideias de suicídio, mais rápido você irá cumprir. Entendeu? Quanto mais você evitar essas ideias de suicídio, mais rápido você vai cumprir as suas provas. Menos você irá viver nos mundos inferiores. Terceiro ponto, que se liberta de um mal para incorrer num mal pior, mais longo e mais terrível. Então, quando você se mata, além de passar de novo por aquela prova que você deveria passar, você vai passar com mais dificuldade, você vai precisar de um tempo maior para limpar tudo isso. Então, é algo que você provavelmente resolveria numa encarnação, será resolvida em várias. Próximo ponto, que se engana imaginando que com matar-se vai mais depressa para o céu. Não vai, não vai, não vai. Pelo contrário, vai entrar no inferno pessoal, que é uma situação muito difícil, muito difícil. Você pegar aquele livro O Vale dos Suicidas, os relatos são terríveis. Próximo, que o suicídio é um obstáculo a que no outro mundo ele se reúna aos que foram objeto de suas afeições e aos quais esperava encontrar. Então, nesse caso aqui, né, há algumas situações quando a pessoa se mata, ela acredita que irá encontrar seus entes queridos. Não vai acontecer isso. Talvez, não diria assim, não vai acontecer de uma forma tão rápida como ele imagina, né? Se você desencarna por causas naturais, você vai encontrar sua mãe, seu pai ou algum outro ente querido. Muito mais rápido, isso vai acontecer de uma forma muito mais rápida do que se você agir dessa forma, se você tomar uma decisão tão drástica como essa, né? Último item. Donde a consequência de que o suicídio, só lhe trazendo decepções, é contrário aos seus próprios interesses. Resumindo tudo, né? Não há benefício nenhum no suicídio.
Cito algum, você pode pegar livros do Jerônimo Mendonça, que é um ótimo exemplo. Vamos seguindo. Por isso mesmo, considerável já é o número dos que têm sido, pelo Espiritismo, obstados de suicidar-se, podendo daí concluir-se que, quando todos os homens forem espíritas, deixará de haver suicídios conscientes. Comparando-se, então, os resultados que as doutrinas materialistas produzem com os que decorrem da doutrina espírita, somente do ponto de vista do suicídio, forçoso será reconhecer que, enquanto a lógica das primeiras a ele conduz, a de outra o evita, fato que a experiência confirma. Então, vamos lá. Por isso mesmo, considerável já é o número dos que têm sido, pelo Espiritismo, obstados de suicidar-se, podendo daí concluir-se que, quando todos os homens forem espíritas, deixará de haver suicídios conscientes. Aí você vai falar, o espírita não se mata, então? A gente aqui tem que colocar algumas questões, né? Frequentar a casa espírita não te faz um espírita. Conhecer os 5 livros de Kardec não te faz um espírita. A gente não pode generalizar dessa maneira. De repente, a gente conhece uma pessoa que não tem religião alguma e ela é muito mais espírita do que muitos frequentadores que a gente conhece, do que muitos que fazem palestra em casa espírita. Ser espírita não é só acreditar, mas agir de fato. É a postura que nos faz um verdadeiro espírita. Quando eu cometo um suicídio, eu não sou espírita. Eu sou o quê? Eu sou um materialista. Um materialista que estudava a filosofia espírita. Mas no momento que fui cobrado a exercê-la, eu privilegiei o conceito materialista. Para fechar aqui o segundo parágrafo, comparando-se então os resultados que as doutrinas materialistas produzem com os que decorrem da doutrina espírita, somente do ponto de vista do suicídio, forçoso será reconhecer que, enquanto a lógica das primeiras a ele conduz, a da outra o evita, fato que a experiência confirma. Ficou claro aqui para vocês? Aqui é demonstrado de forma explícita como as coisas ficam difíceis a quem comete o suicídio. É isso. Espero que tenha ajudado o conteúdo de hoje. A gente finalizou essa parte que falava do suicídio. Na próxima aula, a gente vai falar sobre um outro assunto, sobre o sofrimento, sobre saber aceitar o sofrimento, as situações que a vida nos apresenta. E nos encontramos na próxima semana. Uma ótima semana a todos. Que Deus os abençoe.